Amém. Quarta-feira passada, eu vou dizer para você como foi que surgiu essa mensagem. Quarta-feira passada, no culto de oração, eu estava orando e o Senhor, ele começou a trazer algumas mensagens para mim. E eu falei assim, eu preciso de um papel e eu preciso de uma caneta. Que Deus está me dando algumas mensagens. E essas mensagens, o Senhor, foram 12 mensagens ou 13 mensagens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos começar pela qual? Eu falei assim, dá esse papelzinho porque que eu vou fazer agora. Mas Deus, ele disse, a primeira mensagem, avalie a sua conduta e os seus resultados. Ela começou assim, eu falei, ai Deus, me quebrando as pernas já. Avaliar o que eu tenho feito e o porquê eu tenho feito. E os resultados que eu tenho tido. Reavaliar isso foi muito importante para mim. Eu vou falar um pouco de mim, o porquê nós fazemos tudo o que fazemos. O porquê nós chegamos à igreja. O porquê nós ceamos, o porquê nós pegamos do óleo, o porquê nós nos batizamos, o porquê nós estamos juntos, o porquê de tudo isso. Por que fazemos tudo isso? Porque temos fé. A fé, aí se nós passarmos a olhar biblicamente, a fé é o firme fundamento das... Quem tem decorado aí? Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza, né? Que aqui eu vou falar com a nossa palavra, eu quero falar isso. Ele deu uma certeza daquilo que você está fazendo. Você não está vendo, mas você está pisando em terra firme. Você acredita além daquilo que os teus olhos podem ver. A tua impossibilidade natural, quando você tem fé, é a possibilidade espiritual que você tem. Ao que os olhos naturais não podem, o espiritual pode. Eu olhando para isso, eu posso dizer para você, quem esteve aqui na aula de batismos, na aula de batismo estava falando um pouco sobre isso. Se batizar nas águas ou não, sermos aliançados com Deus ou não, o porquê tudo isso, nós precisamos ter convicção daquilo que estamos fazendo. Então, na nossa fé cristã, nós precisamos entender o porquê estamos fazendo isso. Primeiro, Jesus, antes de ir, ele disse assim, façam tudo isso, cumpram tudo isso, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eles sejam batizados nas águas. Se você olhar lá, ele vai falar assim, que as pessoas foram batizadas nas águas, e depois ele foi assunto aos céus. O engraçado é que ele poderia falar assim, acabou aqui, não precisa ninguém mais se batizar nas águas. Mas nós cremos que o óleo, querido, a tua fé vai entender que o óleo não é nada, mas a tua fé no Deus que pode, através do óleo, você será curado. Não é o óleo, mas é a fé pela obediência à palavra de Deus, no qual ele diz que os presbíteros pegarão o óleo e pela oração da fé, de novo ele coloca a fé, o doente será curado. Então, ele começa a mostrar para nós, de novo, ele fala assim, você não é salvo, você é salvo pela graça, mediante a fé. A graça não adianta nada se você não tiver fé. Tudo que você precisa é ter esse alinhamento do que Deus está fazendo na sua vida. E eu quero perguntar para você, qual é a sua prioridade? A prioridade da sua vida? Qual o foco da sua vida? Qual a melhor, o que você vai fazer? Como diz a Célia, né, no domingo passado ela disse, o que você vai fazer daqui 5 anos, é isso? 15 anos? 5 anos, né? Mas o que você vai fazer daqui a 3 anos? O que você vai fazer daqui a 2 anos? O que você vai fazer daqui a 1 ano? O que você vai fazer daqui a 6 meses? Talvez eu mude de casa. O que você vai fazer depois do culto?
Eu posso dizer para você o que a palavra diz. Amanhã a Deus pertence. Então você não sabe de nada. Mas nós precisamos entender uma coisa. Que nós fazemos as coisas e eu estou só reavaliando a nossa caminhada. Se o teu objetivo primordial é ser servo, é para lá que você vai chegar. Tem alguns que têm o objetivo de ser o mais visitado no YouTube. Né? Mas o objetivo é ser um youtuber da vida, para poder ganhar um dinheiro, para ganhar alguma coisa. Tem outros que querem ter lá uma quantidade tal de joinha lá no Facebook. Outros têm um objetivo de ser um médico. Eu não estou falando nada contra isso. Mas muitas das vezes nós temos esse objetivo. Agora, como diz a palavra, seja vigilante, né? Como lá as virgens com o óleo, né? Preparadas para o dia que o Senhor viesse. Não, mas eu vou só dar uma voltinha. O noivo veio, foi todo mundo embora e você ficou. Mas qual é o nosso objetivo? Vamos parar e pensar um pouquinho, né? Eu quero chamar... Eu gosto muito de Filipenses. Vamos lá para Filipenses de novo? Não é o 2, é o 3. Só para mim não dizer que eu não li. Filipenses no capítulo 3. Vamos concluindo já, vamos chegar a concluir. Concluindo, meus irmãos, capítulo 3, verso 1. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor para mim. Não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Circuncisão é falsa aliança, é uma falsa espiritualidade. É aquilo que Deus disse assim: Ele procura os verdadeiros adoradores. E se há verdadeiros, existem os falsos. E os falsos adoradores, eu estava vendo hoje, o Fernandinho falando no YouTube, falando sobre os adoradores que dizem que são verdadeiros adoradores, mas saem da igreja e vão para o Rock in Rio ouvir alguma coisa. Saem dali e vão ao mundo. São falsos adoradores. É isso que a palavra está dizendo, é isso que Deus está dizendo. Tem uma falsa aliança com Deus. Cuidado, e ele diz assim, cuidado com os animaizinhos de estimação. Cuidado com os cães. Tomai cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa espiritualidade, a falsa aliança com Deus. Portanto, nós é que somos a própria circuncisão. Quem? Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus. É isso que ele está dizendo. Que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Não deposita confiança na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga ter motivos para confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Eu fico imaginando Joaquim Barbosa. Quanto aos pobres, ele foi um. Quanto a uma pessoa, quem sabe de quem eu estou falando? É o ministro do Supremo Tribunal, né? E ele era pobre. Quem for olhar lá como foi a vida dele, ele é uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Mas ele foi uma pessoa dedicada, ele buscou, ele conheceu, ao ponto de ser juiz. Você já pensou nisso? Ao ponto de julgar as maiores causas. Supremo Tribunal. Está falando de coisas que os outros não conseguiram julgar, o Supremo vai julgar. Agora pensa Paulo. Paulo era mais ou menos isso. Ele estava lá do ladinho dos caras que mandavam. E ele pode dizer ainda, olha, com relação à promessa de Deus, eu era hebreu dos hebreus.
Eu fico imaginando, né? Vamos trocar a palavra agora, mas o Joaquim Barbosa, ele sendo um israelita mesmo, um judeu de verdade, nascido lá, e ele falasse assim, olha, se fosse por promessa, eu sou da tribo tal. Aí ele pega e fala assim, se fosse para julgar alguém, está aqui eu. Então ele diz assim agora, quanto à lei, quanto à busca das coisas corretas, eu posso dizer que eu era um bom universal do reino de Cristo. O que é universal? É entender que não tem placas, que não tem denominações e que Cristo é sobre a igreja. Sobre esse zelo eu persegui a igreja, nos quais tinham aqueles que diziam ser, mas não eram. E contra esses eu persegui. Imagina hoje uma pessoa desta maneira, irrepreensível. Mas ele continua e diz assim, quanto ao zelo, no 6, ao zelo perseguia a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo o que é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Quando ele fala e considero como esterco, eu fico avaliando o que Deus tinha colocado para nós, os quais nós muitas das vezes não consideramos. Não consideramos. Deus, ele fez uma igreja, vai estudar sobre essa igreja que ele mostrou para Moisés. Estude, meu irmão. Você não é bom para estudar? Você não é bom para buscar as coisas de Deus? Busca isso. Se tem alguma coisa que Deus, ele se preparou e ainda chamou uma pessoa e teve o zelo de chegar e falar, faça tudo como você está vendo no céu. Como está sendo feito aqui no céu, faça na terra. E aí nós pegamos, não, foi no Velho Testamento, Deus, por que o Senhor fez isso no Velho Testamento? E ignoramos as coisas do Velho Testamento. Deixamos essa luz que Deus dá, esquecida no Velho Testamento. Deus, ele quer que você tenha zelo pela palavra, busque a palavra e chegue ali, mas por que Deus fez uma bacia de bronze? O porquê que Deus escolheu essa madeira? O porquê dessa madeira? Tenha curiosidade, porque Deus falou, faça tudo como eu estou dizendo para você. Eu só vou falar um pouquinho da madeira. A madeira, que era chamada madeira de acácia, ela simbolizava a humanidade. E essa madeira era difícil de ser trabalhada. Ela naturalmente era impossível de deixar uma do lado da outra. E Deus disse assim, agora pega essa madeira, prepara ela e coloca ela uma do lado da outra. E que não haja passagem, brecha nenhuma. Vou dizer dessa maneira. Sabe aquele momento que você pega nos braços da pessoa, você pega nas mãos, e depois você coloca os braços entre os braços, e a gente fala assim, aqui estamos agora como a tabuazinha do tabernáculo. Somos um. Fica todo mundo juntinho. E quando isso acontece, é porque nós somos difíceis de ser trabalhados, somos difíceis de estar junto com o outro, somos difíceis de perdoar um ao outro, somos difíceis de caminhar junto. Mas quando nós conseguimos fazer isso, perdoando, liberando perdão, amor, entendendo o que Deus quer que você faça. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é, querido, que os anjos veem, que os fazem se prostrar? Há uma essência em Deus que se chama amor e perdão. E quando você recebe dessa essência dentro de você, e você libera a essência de Deus para as pessoas, o perdão vai fazer com que a liga de Deus faça com que você esteja próximo dessas pessoas. E quando isso acontece, amor e perdão, Deus reveste você com uma coisa chamada ouro de Deus.
que não tem valor nenhum. Fisicamente, o ouro aqui não tem valor nenhum. Mas o ouro é aquilo que foi passado pelo fogo, no qual não tem impureza, no qual nós somos revestidos dessa santidade. E aí Deus fala para mim e para você, o povo de Deus tem que ser revestido, não da sua santidade, porque santidade o homem em si, ele não conseguiu ter, a não ser Jesus. Ele teve a santidade nele. E sobre a santidade de Cristo, nós estamos recebendo. E a palavra diz que Ele é quem nos santifica, é Ele que nos purifica. E essa purificação vem através do fogo. E eu só falei um pouquinho da tábua e do ouro. Imagina você pesquisar, mergulhar nisso e entender uma coisa. Que nós fazemos os templos, fazemos as coisas grandes, fazemos um tabernáculo, e às vezes nós queremos fazer a glória da terceira casa maior do que a segunda. A palavra diz assim, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Às vezes nós queremos fazer a glória da terceira casa maior do que a segunda. Mas Deus, ele falou assim, a glória da terceira casa, que o povo tentou fazer, ele falou assim, no terceiro dia eu vou destruir tudo. E o que eu estou fazendo é um tabernáculo não feito por mãos humanas, mas um tabernáculo em que o homem não pôde pôr as mãos. Agora olha para a pessoa do teu lado. Esse é o tabernáculo de Deus. Essa pessoa que está do seu lado é o tabernáculo de Deus. Deus habita dentro dela, meu irmão. Deus está aí dentro de você. E é por isso que ele chega e diz assim para você, não sabeis vós que sois tabernáculo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo? E ele diz agora, o que você pode fazer com essa morada? O que você pode fazer com essa morada do Espírito Santo? Avalie você. Avalie, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão. Porque se nós não entendermos que Deus tem ciúmes de nós, é isso que ele diz. Não sabeis vós que o nosso Deus tem ciúmes de vós? Por quê? Porque ele tem zelo pelo tabernáculo dele, pela morada dele. Quando ele chegou lá no templo, que ele falava assim, eu tenho zelo por essa morada. Meu irmão, vai estudar o tabernáculo agora em nome de Jesus. Estuda ele, mergulha na palavra. Ah não, tem que fazer o sim, isso é difícil demais. É difícil nada, meu irmão. Não é difícil. Essa palavra foi escrita para crianças de 3 anos de idade entender. E vamos fazer um encontro para isso. Explique as coisas simples para uma criança. Ensine a ela o caminho em que ela deve andar. Porque quando ela estiver velha, ela não se desviará dela. O problema, deixa eu entrar uma aspas aqui sobre a minha pregação, o problema é que muitas das vezes nós estamos vivendo em pecado, vivendo em coisas, e às vezes perguntamos para as pessoas, vai desistir de mim? O Senhor desistiu de mim? E eu pergunto para você, e você não desistiu do Senhor, não? Quando foi que você desistiu do Senhor, meu irmão? Quando foi que você parou de acreditar em Deus a ponto de entregar o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, à imundície? Nós vamos hoje cear do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, nos quais nós estamos renovando uma aliança. E a palavra de Deus diz que nós temos uma aliança com Cristo. Mas se nós fazemos sexo antes do casamento, isto é o quê? Adultério. Não entende sobre aliança, é fornicação, é prostituição. É o inferno tudinho, meu irmão. Ah, pastor, mas por que isso? Porque é Deus quem disse, você é templo do Espírito Santo. O que é que você está fazendo com o teu templo? Está mentindo, falso adorador. Seu falso adorador, seu mentiroso, filho do cão. Simples assim. Porque a palavra de Deus diz assim, cuidado com os cães. Fui eu que disse? Então eu só estou repetindo a palavra. Só isso. Aí ele diz assim, examine, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão.
Então, avaliar isso é chegar a dar zelo pela palavra de Deus. É zelo pela palavra. É chegar e falar assim, entenda o foco que você tem em Deus. Alguns querem chegar a ser uma pessoa boazinha, em que todo mundo agora, eu vou chegar lá na presença de Deus e vou trazer uma palavra para todo mundo que vai ser agradável aos ouvidos de todos. Arão, meu irmão, enquanto Moisés saiu, ficou o líder não soube o que fazer. Por quê? Porque o líder que era Moisés estava lá ouvindo de Deus o que ele tinha que fazer. E o líder ali falou assim, não, olha, já que o povo está querendo um Deus, traz os seus brincos e as suas correntes de ouro que vamos fazer aqui um bezerro. Sabe o que acontece? De novo a palavra lá em Timóteo diz que haverá tempos em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. E eu estou falando para você, sã doutrina é dizer ao pecado que isso é pecado e acabou. Acabou, meu irmão, está fazendo coisa errada, dá nome ao pecado e pronto. E muitos não vão suportar essa sã doutrina. E buscarão para si aqueles que falam o que agrada ao coração. Aí, aqueles que agradam o coração foi lá e fez um bezerro de ouro. Olha aí, ó, tem ouro. Deus deu para vocês e agora está aí o Deus de vocês. Está entendendo? Agradar aos outros, trazendo uma palavra confortável para você, nem sempre é aquilo que Deus deseja. Mas nós precisamos entender o que Deus deseja de nós. Santidade ao Senhor. Deus não mudou. Vamos continuar aqui em Filipenses 3. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. E quando olhamos para Cristo, e quando olhamos para aquilo que Deus fez, nós vamos ter como perda o foco errado que nós temos na nossa vida. Eu vou ter como perda todo o meu tempo de mecatrônico. Todo o tempo que eu estudei, todo o tempo que eu cheguei lá e vi o CREA na minha mão, eu falei, agora eu sou um profissional. Agora eu tenho mecatrônica. Posso chegar lá em casa e rasgar. Não serve para nada, tenho como esterco. Se aquilo que eu tenho não for usado para Deus, não serve para nada. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem decidi perder esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele. E ser encontrado nele, não tendo por minha justiça o que procede da lei, sim o que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, eu me identifico na sua morte. Olha o alvo de Paulo. Eu me identifico com isso. Eu me identifico em perder todas as coisas pelo conhecimento de Cristo Jesus. Eu me identifico com isso. Eu não quero as bênçãos, eu não quero as regalias da vida cristã, eu não quero as respostas de Deus. Eu quero Deus. E se ele morreu, é por ali que ele passou, é pela morte, eu vou pela morte. Está entendendo? E ele diz assim, me identifico com ele na morte, com o propósito de que seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estou presente. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo que para mim foi alcançado por Cristo Jesus. Foi Cristo que alcançou por você. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos maturidade espiritual. Deixa eu repetir isso aqui e ouça isso. Portanto, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual,
devemos pensar desta mesma maneira. Porém, se algum aspecto pensais de forma diferente, também o nosso Deus vos esclarecerá. Você está pensando diferente de mim? Busque a Deus. Corra atrás dele. Ele vai esclarecer para você. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Querido, eu vou dizer para você, essa é uma palavra que Deus me deixou desconfortável. Por quê? Porque eu não alcancei o que Paulo tem. E o que Paulo alcançou, ele disse assim, eu prossigo para o alvo, Cristo. Ele é o alvo. Mas ele diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando Paulo diz isso, ele fala assim, olha, me siga. Está difícil seguir a Jesus? Me siga. Sou um fardo mais leve para a sua caminhada. Mas já que você vai seguir a Paulo, tenha como perda todas estas coisas pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus. Considere essas coisas. Arrume o teu foco, meu irmão, em Cristo. Nós estamos aqui chegando no final do ano. E o final do ano fala sobre alinhamento. Alinhamento é avaliar a sua vida. Alinhamento é avaliar as suas palavras. Alinhamento é avaliar o que você come ou bebe ou onde você anda. Alinhar a sua vida é você buscar a santidade no Senhor. Alinhar a sua vida. Querido, é Deus neste lugar. Está se incomodando? Está buscando? É porque Deus está te confrontando. E onde há a presença de Deus, Ele mostra os teus erros e as tuas falhas. Assim como Isaías um dia esteve na presença de Deus. Ele falou assim, Senhor, eu sou um homem impuro e que habito no meio de pessoas de impuros lábios. Aí Deus veio e purificou os lábios dele. O que você precisa fazer, meu irmão? Avalia. Onde é que você vai chegar? Qual é o teu endereço? O que você vai fazer da sua vida? Pega os propósitos de Deus sobre você. Em nome de Jesus, pega os propósitos de Deus sobre você. Você precisa avaliar o que realmente você está fazendo. Se você está indo para o céu, o GPS nosso, que nos ajuda a seguir a Jesus, o nome disso é santidade. Sem santidade, sem o GPS de Deus, ninguém verá o Senhor. Não adianta. Você pode até ter a fé, porque você está buscando Deus. Você pode até ter fé em Deus, mas você ainda não ajustou a sua vida para o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus é melhor do que o teu. Os planos dele é melhor do que os seus. Eu fico imaginando você ou eu, ou alguns líderes que muitas das vezes nós fazemos isso. No início a gente quer buscar a santidade, queremos estar íntegros diante do Senhor e começamos a falar, Senhor, purifica os meus passos, purifica a minha mente, purifica os meus olhos. Senhor, livra-me, Senhor, os meus ouvidos. E de repente você começa, Senhor, agora, em nome de Jesus, me dá um emprego, me dá uma casa, me dá uma varoa, me dá um esposo, me dá uma esposa, Senhor. E ali você fala e Deus está, o foco está errado. O GPS está um pouco distorcido. Aí você começa, Senhor, usa-me, Senhor, e me conhece. Aí você fala assim, quebranta o meu coração porque eu quero ser usado por ti. Usa as minhas mãos para curar. Usa os meus pés. Usa a minha voz para falar em teu nome. E Deus fala, está errado. Como assim? Está errado. Nós olhamos para a palavra e olhamos ali para Moisés. E nós, alguns pregadores, e eu também já fiz isso. Nós chegamos assim e falamos, Senhor, Moisés tirou o povo do Egito para levar para onde? É o que eu sempre falava. Deus sempre quis que o povo fosse para a terra prometida. Na nossa cabeça já está essa mensagem faz muito tempo. Mas se você olhar para a palavra, todas as vezes que Moisés chegou para o faraó, ele disse o quê? Para adorar. Deixa o meu povo adorar. Vai para o deserto. Para quê? Para adorar ao Senhor. Não é para a terra prometida. A terra prometida é uma consequência da tua adoração. O destino final é adorar. Na verdade, é o resultado, da sua adoração. É ter a terra prometida. O povo não soube adorar e ficou no deserto. O povo não soube obedecer a palavra e ficou no deserto. Murmuração, Deus até respondeu as murmurações deles.
Tem algumas pessoas que querem ofertar a Deus. Na Bíblia diz lá que tinha alguns que queriam ofertar ao Senhor e traziam os carros. Eu vou trazer o carro. Faziam festa. Ele trouxe um carro para a igreja. E agora, o que aconteceu com a sua vida? Agora eu sou um empresário, agora eu tenho 500 funcionários. Já recebeu a sua bendita glória. Se foi para isso que você veio, já recebeu. A palavra diz para nós, se a tua mão direita quer ofertar alguma coisa, que a esquerda não saiba, que o seu amigo mais íntimo não saiba. Eu estou falando uma verdade? Simples assim. Mas nós vemos isso. As pessoas querem as bênçãos. Venha para a igreja, que Deus vai tirar você, vai tirar o cão, vai tirar você da miséria. E se você está na miséria, cuidado que o cão está aí. Meu irmão, para com isso. Para com isso, você não foi feito para isso. Nós lemos aqui que ajustar o foco em Deus é ajustar o foco na adoração correta. Mas ele disse, cuidado com essa adoração. Cuidado com os cães. Cuidado com os cães. E eu vou dizer para você, não adianta você adorar ao Senhor sem entregar a sua vida por completo. Deus, Ele quer a sua vida por completo. Mas pastor, e o que eu vou receber com isso? Você vai ter uma aliança tremenda. E é por isso que eu estou falando sobre a Santa Ceia hoje. Essa mensagem é da Santa Ceia. Quando você tem a aliança com Cristo, você é a noiva de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Deus, Ele quer te tocar sim, quer te tocar, mas Ele quer te tocar de uma maneira santa. Ele quer fazer você, mulher que está aqui, jovem, que ainda não casou, Deus quer fazer de você uma princesa tocada de maneira especial, e não por qualquer um que te desrespeita, que não te dá o valor devido, que no tempo certo e na estação certa vai fazer você ter os frutos certos. O problema disso antes do tempo é que até os frutos vêm, mas Satanás ele se apropria dessas legalidades que você está dando. Pastor, o que você me aconselha? Deixe o pecado. Hoje é dia. Deixe o pecado. Deixe o pecado. Pare de fazer isso. Mas eu não consigo parar. Você ainda não combateu o pecado até o sangue. Isso não é palavra minha, é palavra da Bíblia. É o Senhor que está dizendo. Quando você chega até Deus, eu digo para você que Ele vai te abraçar com cordas de amor. Ele vai fazer você cativo dele. Tudo que você precisa está nele. Tudo que você precisa está nele. Deixa o povo adorar ao Senhor. Foi isso que Deus disse para mim. Mas conduz o povo em uma verdadeira adoração. Deus está procurando os verdadeiros, que o adore em espírito e verdade. E se você quer realmente ter um tempo novo na sua vida, saiba que consequências da sua vida hoje, o porquê você não consegue prosperar, o porquê você não consegue ter os resultados na sua vida, é porque você está passando pelo deserto. Você está passando pelo deserto, fazendo as coisas que o povo do Egito fez. Não se esqueceu das coisas do Egito. Você está passando pelo deserto ainda tendo saudade do mundo, saudade das coisas gostosas que tinha no mundo. Você tem saudade das musiquinhas lá do cão dos infernos, que dança tão gostosinho e que te leva para o inferno. Aí vai escutar um rock. Oh. Então assim, eu e a Célia nós tivemos algumas experiências tremendas. Para mim ofertar aqui, o dízimo, eu tinha uma dificuldade muito grande. A Célia sabe disso. As minhas ofertas às vezes eram maiores do que os meus dízimos. E a Célia não entendia. Jonas, como é que pode tua oferta ser maior do que o dízimo? Eu falei assim, eu não entendi ainda. Mas quando eu entendi, e não foi por ela, a Célia falava, parece que não batia aqui, não entrava. Aí a Célia falou assim, Jonas, liga para tal pessoa. Eu liguei.
Nossa, ele falou a mesma coisa que ela. Eu entendi. Aí quando eu entendi sobre isso, eu entendi que a palavra dizimar não era o 10% do teu salário. Dizimar é aquele momento em que o exército chega numa cidade e vai dizimar aquela cidade, acabar com aquela cidade. Dizimar tudo. Eu falei, agora gostei. Eu gostava mais das coisas mais difíceis do que as mais fáceis. Aí quando ela falou, quando eu fui pesquisar, Deus falava, traga a primícia de toda a sua renda. Eu falei, é o salário todo. Glória! Comecei a trabalhar a partir do momento que eu comecei a entender um pouco sobre essas coisas. Meu primeiro salário foi para lá. E a Célia, e agora? E agora vamos vivendo, porque ela estava trabalhando. Ela estava trabalhando e eu me escorei. Falei, agora, vou ofertar. E eu ofertei o meu salário. Depois disso, eu e a Célia pegamos gosto por isso. Aí no próximo momento, teve um momento lá em que na igreja falavam sobre um desafio e tal. Eu falei, amém, glória a Deus, eu entendi sobre a oferta. Aí eu e a Célia saíamos correndo, ia lá para a cantina, nós trabalhávamos na cantina, pegamos todo o dinheiro que estava lá, até do nosso amigo que tinha guardado lá, e nós não sabíamos, e falei, até que entrou bastante hoje na cantina, e levamos para lá, foi até o salário, R$700 que ele tinha guardado lá na gaveta, a gente levou para a oferta. Quem pegou o dinheiro daqui? Nós fomos lá, pegamos tudo que tinha na cantina e ofertamos, né? Ele, glória a Deus, aleluia. E nós entendemos isso. Depois foi um carro, nós ofertamos o carro. Depois de ofertar o carro, nós ofertamos outro carro de novo. E depois ofertamos o carro, ganhamos um carro. E esse carro era para, coisa simples. A pessoa deu o carro para nós e a gente não sabia que tínhamos ganhado. Nós estávamos pagando. Quando viemos para Fortaleza, ele falou assim, devolve o carro e eu devolvo tudo que vocês pagaram. Eu falei, amém, glória a Deus. Aí viemos para cá, chegamos aqui, demos o carro. Mas por que eu estou falando isso? Para incentivar você a fazer a coisa certa. E não a maneira errada, como Ananias e Safira. Chegaram lá, queriam ser aceitos pela oferta que davam. Chegaram lá e mentiram. Nós estamos aqui entregando a casa. Pedro falou assim, o terreno, perdão. O valor de um terreno. Por que vocês estão mentindo para o Pedro? É isso que ele disse? Por que vocês estão mentindo para o pastor? Não foi isso. Porque você está mentindo para o Espírito Santo. Porque a autoridade de Deus representa Deus. O pastor, o sacerdote, representa Deus. A autoridade constituída por Deus naquele local. E Pedro era essa pessoa. Quando trouxeram aos pés de Pedro, ele falou assim, olha o que te espera ali. 2 anjos, só mataram os 2, só. Vou resumir a história. Os anjos mataram Ananias e Safira. Isso foi no Velho Testamento, foi? Mas a gente gosta mais do Velho Testamento, porque nessa hora a gente morreu, meu irmão, porque mentiu. Uma oferta mentirosa. Aí, nós, muitas das vezes, fazemos isso. Fazemos o jejum e fazemos aquela cara triste assim. Ai, meu Deus, estou fazendo jejum hoje. Estou com fome. E aí, nós não sabemos que a pessoa está fazendo jejum. E somos o tentador, que é um docinho, que é uma balinha, tá de jejum hoje. Né? Meu irmão, você precisa sim anunciar às pessoas que você está fazendo jejum. Sim, o que Deus estava falando é que você não precisa fazer com aquela aparência de sofridão. Meu irmão, eu já fiz jejum, jogando bola, fazendo atividades físicas, e quando eu fui entregar o jejum, as pessoas, você estava de jejum? Eu falei, estava. Não, é porque quem vai comer agora, a prioridade é para quem estava de jejum. Mas eu estava de jejum, seu mentiroso. Então, assim, eu não fiz aparência e eles queriam que eu fizesse. Mas o jejum não quer dizer que tem que ser escondido. Como é que você ficou sabendo que Jesus fez 40 dias de jejum? Qual é dos discípulos que estava lá? Era Jesus que estava lá, só ele. Então, quem foi que contou que ele fez jejum? Ele mesmo. Amém? Então, vamos ajustar a nossa vida. Estou falando disso comigo e com a Célia, porque nós já tivemos um momento em que é tremendo isso, quando você faz para Deus sem esperar em troca. Houve alguns momentos na nossa vida, e não faz muito tempo, e eu quero dizer isso como testemunho para você. Em casa, às vezes nós recebemos só 3 pessoas, 4.
Não, às vezes é 15, às vezes é 20 pessoas. Aí a gente fala assim, não vamos falar para eles não virem mais, porque não. A Célia fala assim, Jonas, Deus colocou isso no teu coração? Não. Então vamos abrir as portas de novo. E nós já ouvimos algumas pessoas falando assim, olha, vocês têm que ficar mais, só um tempo de vocês dois. Né? Eu falei assim, não, eu vou fugir com a Célia. Se em casa eu não tenho essa privacidade, eu chego, pego ela, fujo com ela. Falei, glória a Deus. Mas em casa, querido, nós temos a oportunidade de servir as pessoas. Mas esses dias nós abrimos assim as portas do armário e deu aquele desespero, né? Não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí bate aquela sensação ruim. Aí eu falo assim, Deus, não permita que isso entre no meu coração. Aí a gente vai orar. Entra no teu quarto em secreto e lá fala com ele. Mas às vezes as pessoas pensam assim, pastor Jonas não ora. Eu preciso dizer para você que eu estou orando. Aí eu vou lá no quarto, eu oro a Deus. Não demora muito. Recebo uma mensagem. Pastor Jonas, depositei na sua conta tal coisa, tal valor. Aí eu falo para a Célia, vamos às compras. Ela diz assim, vamos comprar no cartão de crédito? Eu tenho dinheiro na conta. Meu pai mandou. Quando você ajusta o que Deus tem para a tua vida, quando você ajusta o teu foco naquilo que Deus tem para você. Então quando você chega assim e fala, Deus, eu quero fazer algo para o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E agora você, com as tuas mãos, você tem agora mãos santas. E as mãos do Senhor estão agora em você. E você será usado para curar as pessoas. Então a fé que você tem, voltando para o início, a fé que você tem não foi apenas para curar ou manifestar milagres, mas a fé que você tem foi feita para conhecer a Deus. E isso faz com que você avalie a sua vida, ajuste a tua vida de santidade, que eu vou dizer, teu GPS em Deus. Tudo o que teu coração deseja vai acontecer. Está fazendo para o Senhor? O que é impossível para você? Às vezes eu posso dizer assim para você, o teu testemunho vai salvar a tua família. Amém? Mas agora pensa nesse coração em Deus. Você ama tanto a Deus, que você olha para a tua família e fala, Senhor, eles precisam de ti. E quando você fala assim, Senhor, eu não sairei da tua presença, e a minha família precisa do Senhor, eu creio que o Senhor entrará na sua casa. E pelo seu testemunho, a sua casa será salva. Amém? Ajustando o seu foco, você vai ter o resultado que você espera. Muda tudo, meu irmão. Muda, tira, para de pensar nas coisas desta terra. Simples assim. Você não tem o resultado que você deseja, porque o teu foco está errado na presença de Deus.